Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aula de hoje, herança poligênica. O que é herança poligênica? Depois que a gente viu a primeira lei de Mendel, em que ela determinava o surgimento de uma característica com base na atuação de um gene só apenas, nessa aula de hoje nós vamos ver o surgimento de características e com fatores intermediários apresentadas pela ação de mais de um gene. Isso é herança poligênica e a nossa aula está começando agora. Se liga aí, bora lá. Bom, vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre herança poligênica. Vamos começar definindo o que é herança poligênica. Pessoal, a herança poligênica, ela é uma característica que ela é determinada pela atuação conjunta de mais de um gene. Até agora, nós vimos a expressão de uma característica determinada por um gene só, como é o caso da primeira lei de Mendel, quando a gente estudou, por exemplo, a cor das ervilhas. Nós tínhamos então um gene cor da ervilha, que ele tinha um alelo dominante e um alelo recessivo, e aí ele determinava o surgimento de duas características, de dois fenótipos. Ele determinava a presença de um fenótipo dominante, que era a cor amarela, e de um fenótipo recessivo, que era a coloração verde. Tá? Era só isso, ou ela era amarela ou ela era verde. Agora aqui não. Aqui nós temos o surgimento, né, de características intermediárias. Por quê? Porque nós temos a atuação de mais de um gene para fornecer essa característica. Em nós, seres humanos, exemplo de heranças poligênicas é o exemplo da cor de olhos, né? Cor de olho, não temos só olho escuro e olho claro, nós temos várias tonalidades de cor, né? Temos azul, verde, castanho claro, castanho escuro, enfim, tá? O ganho de peso. O ganho de peso, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que é simplesmente, né, por conta de comer ou não comer, tá? O ganho de peso ele é influenciado por fatores genéticos. E assim como o crescimento em altura, né? O crescimento também é um fator determinado por genética. E formam, né, para formar essa característica, ela é dada pela atuação de um conjunto de genes. Tudo bem? Bom, vamos aqui ao exemplo ao lado para a gente, né, entender melhor como que funciona isso. Para coloração de pele, por exemplo, que eu pus aqui, tá? Para coloração da pele, eu coloquei nesse exemplo que são a atuação de dois genes, tá? Para ficar mais fácil de entender. São dois genes. No caso, é o gene A e o gene B, que eu pus com esses nomes para ficar, né, mais fácil. Então, o gene A, ele apresenta os seus alelos dominantes e recessivos, e o gene B também, alelos dominantes e recessivos. Os alelos dominantes, eles determinam que o nosso corpo ela tem uma maior capacidade de produzir melanina. O que é melanina? É aquele pigmento que dá coloração na nossa pele. Quanto mais melanina a nossa pele produz, mais escuro é o tom da nossa pele, e quanto menos melanina é produzido, mais claro é o tom da nossa pele, certo? Então, nessa situação, é possível a gente analisar o genótipo das pessoas e, olhando o genótipo delas, quanto mais alelos dominantes nós tivermos, tanto para o gene A quanto para o gene B, mais escuro é o tom da pele da pessoa, tá? Sendo que a produção máxima de melanina, ela se caracteriza quando a pessoa ela é um homozigoto dominante. Nesse caso, um duplo homozigoto dominante, porque ela é homozigoto tanto para o gene A quanto para o gene B. Então, olha só, ela reúne nela 4 alelos que mandam ela produzir a melanina. Então, ela soma os efeitos de cada um dos alelos. Ao passo que, o contrário dela, seriam pessoas que elas são todas recessivas, que fala que não tem que produzir melanina em nenhum dos casos. Tá? Eu não coloquei aqui embaixo, mas é o caso das pessoas que só têm alelos recessivos, que aí não tem nenhuma produção de melanina, que seriam os albinos, tá? No caso de pessoas de coloração branca clarinho, elas têm apenas um alelo dominante e 3 alelos recessivos. E aí vai subindo, né? Quanto mais alelos, né, a pessoa vai tendo, né, de produção de melanina, mais escuro vai ficando o tom da pele da pessoa. Fala, então, professor, então se a gente analisar nessa situação aqui, nós só temos essas escalas aqui de fenótipo. Mas se nós pegarmos pessoas por aí na rua aleatoriamente e compararmos o tom de pele entre elas, nós vamos ver que apresenta uma coloração degradê, né?
apresentando muito mais condições de fenótipos do que somente essas que estão aqui. Entre um branco e um mulato claro, existe ainda, né, uma pessoa que ela é um pouco mais clara que esse mulato claro, né? Entre o claro, entre o mulato médio e o claro, também tem pessoas que têm um fenótipo intermediário e assim por diante. E aí, é verdade isso? É verdade, tá? Existe muito mais fenótipos de cor de pele do que esses que eu listei aqui. Mas o que acontece então para explicar essa situação? Gente, lembre-se sempre, né, que para expressar uma característica, um fenótipo, é necessário o quê? É necessário a genética da pessoa, né, que é o seu genótipo, mais a atuação de fatores externos do meio ambiente. Como assim? Vamos voltar para esse exemplo da cor da pele. Vamos supor que a pessoa ela tem o genótipo para ser um mulato claro, tá? Só que essa pessoa de mulato claro, ela fica ao sol. Ela fica muito tempo exposta ao sol todos os dias. O que acontece? Vocês sabem muito bem que a melanina ela é uma proteína que ela serve para proteger a nossa pele contra o excesso de radiação ultravioleta vindo do sol. Então, se o nosso corpo percebe que muita radiação ultravioleta está tá penetrando nossa pele, ele desencadeia uma produção de mais melanina. Então ela fala para o nosso corpo, né, produzir mais melanina porque a pessoa está recebendo muita radiação ultravioleta. E aí o que acontece? Produz mais melanina e o tom de pele da pessoa fica mais escuro, tá? Então ela foi o quê? Ela foi influenciada pelo meio ambiente, pelos raios solares, né, que incidiram sobre a pessoa, certo? Então, para expressar essa característica dela, de cor da pele, ela precisou o quê? Ter o seu genótipo e a atuação do meio ambiente que alterou a pigmentação da cor da pele dela, tornando um pouco mais escuro, certo? Então, alterou a genética dela? Não, não altera a genética, né? Mas alterou o quê? O seu fenótipo. Por quê? Porque alterou o meio ambiente, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, tanto que eu pus até em letras maiúsculas para destacar bem isso, que o fenótipo de uma pessoa ela é determinada pela ação conjunta do seu genótipo mais a atuação do meio ambiente. Bom, continuando então. Eu passei para vocês o exemplo da cor da pele, né, em nós seres humanos, mas eu queria mostrar também para vocês que esse mesmo raciocínio pode ser empregado para a determinação da cor do trigo, né, uma cor avermelhada para o trigo. Na cor da pele, eu coloquei para vocês como 2 genes participando, o A e o B. Aqui eu estou colocando 3 genes para vocês, tá? Então, nós temos o gene A, o gene B e o gene C, que determinam a coloração avermelhada para o trigo. O mesmo raciocínio é empregado, né? Quanto mais alelos dominantes nós temos, a coloração ela tende a ficar um vermelho mais intenso. Quanto menos alelos dominantes nós temos, ou seja, mais alelos recessivos nós temos, ele determina a não produção desse pigmento, portanto a coloração tende a ser próxima ao branco, tá bom? Bom, se eu pegar nesse cruzamento agora, fizer um cruzamento entre triplos heterozigotos, o que é triplo heterozigoto? Ele é heterozigoto para o gene A, então ele é Azão Azinho, ele é heterozigoto para o gene B, então ele é um Bzão Bzinho, e ele é heterozigoto para o gene C, então é Czão Czinho. Eu cruzo 2 triplos heterozigotos. Aí eu vou ter, nesse quadro de Punnett, todas as possibilidades aqui, tá? Nas proporções corretas aqui, tá? Então aqui eu ponho os alelos, os gametas de um e os gametas do outro e faço o cruzamento de gametas com gametas, tá? Linhas com colunas. Então eu vou obter todos esses genótipos possíveis aqui. Aí nós temos o quê? Nós temos um genótipo que ele é o dominante, tá? Então é o triplo dominante, triplo homozigoto dominante. Ele vai ter todos os alelos dominantes, portanto eu somo os efeitos de cada um dos alelos. Ele manda produzir pigmento vermelho, pigmento vermelho, pigmento vermelho, então ele tende a ser o vermelho mais intenso, o mais escuro deles, tá? Do lado oposto, nós temos aquele que é o triplo homozigoto recessivo, ou seja, ele não produz nenhum pigmento, né? Todos eles falam para não produzir. Então, ele é um branco, tá? Albino aqui. E aqui, nos intermediários, nós temos os efeitos intermediários, dependendo da quantidade de alelos dominantes presentes. Nesse daqui, ó, nós temos, né, apenas um alelo dominante nesse.
Então ele tende a ser um rosa bem clarinho, né, tendendo a branco. Nesses aqui, ó, nós já temos 2 alelos dominantes, então ele é um rosa um pouquinho mais escuro do que o anterior. E assim por diante, vai aumentando a quantidade de alelos dominantes, vai aumentando a intensidade da coloração avermelhada, tendendo a ficar cada vez mais próximo ao vermelho intenso, tá bom? Então é só para mostrar para vocês que aquele exemplo da cor da pele, que também pode ser chamado de herança quantitativa, porque a gente soma a quantidade, né, de efeito dos alelos, então ela também pode ser aplicada nesse caso do trigo, tá? Aqui agora para nós seres humanos, nós vamos estudar nessa aula de hoje a efeito, né, da herança poligênica para a tipagem sanguínea, para o tipo de sangue. Sim, para determinar o tipo de sangue de uma pessoa, nós temos a atuação de mais de um gene, né? Então também pode ser considerado um caso de herança poligênica. Por quê? Nós temos aqui, ó, né, o mais comum que a gente estuda é o quê? O gene do sistema ABO e do fator RH. Mas são os únicos? Não, nós temos muito mais, tá? Um outro caso, por exemplo, é o do gene MN, que determina a produção de uma proteína M e a outra N, tá? Só que a gente não vai estudar esse na aula de hoje, eu pus só para exemplificar que existem mais, né, do que simplesmente o ABO e o RH. Perdão. Então, no sistema ABO, né, considerando só o gene do sistema ABO, ele também pode ser um caso de polialelia e de codominância. Nossa, complicou tudo. Não, é simples. Olha só. Polialelia. Poli, de vários, alelia, de alelos. Então, é um caso em que ele apresenta mais de 2 alelos. Até agora a gente estava estudando, né, lá no caso das cores das ervilhas. Nós tínhamos o alelo Vzão e o alelo Vzinho, né? Então aqui não. Aqui nós temos 3 alelos para determinar as características. Nós temos o alelo dominante Izão A, tá? Nós temos o alelo dominante Izão B e nós temos o alelo recessivo Izinho, tá? Então, ó, temos 3 alelos, 2 que são dominantes, um que é recessivo, tá? Então é um caso de polialelia, tá? Mais de 2 alelos. E também é um caso de codominância. O que é um caso de codominância? Nós temos 2 alelos aqui, ó, que são dominantes, tá? Isão A e isão B. Eles determinam a produção de uma proteína chamada de imunoglobulina A e esse imunoglobulina B, tá? É presente na membrana externa das hemácias. E aí, quando nós temos um genótipo que ele é isão A e isão B, o que acontece? Como os dois são dominantes, os dois eles têm participação igual aqui, tá? E eles determinam então que a pessoa ela tenha a produção tanto da imunoglobulina A quanto da imunoglobulina B. Quando acontece nesse caso, em que os 2 alelos eles têm a capacidade de se expressar de forma igual, tá? É um caso chamado de codominância. Tá? Então ele gera um fenótipo em que ele possui em igual quantidade o fator A e o fator B. Tá? Então é um caso de codominância. Bom, vamos lá então. É só para, né, deixar claro para vocês que esses aglutinogênios, né, eles são então as proteínas que causam a reação de aglutinação. Nesse caso, o aglutinogênio em questão para esse sistema ABO é chamado de imunoglobulina, tá? Então, às vezes eu posso falar aglutinogênio e imunoglobulina, mas nesse caso do sistema ABO é a mesma coisa. A imunoglobulina é a mesma coisa que aglutinogênio para nós, tá? Seguindo. Então, ó, especificamente agora vamos falar de sistema ABO e fator RH, tá? A pessoa que ela tem sangue do tipo A, ela apresenta então a produção do aglutinogênio ou imunoglobulina do tipo A. A pessoa que é do sangue do tipo B, ela apresenta a produção então do B, tá? Do aglutinogênio B. A pessoa que é do sangue do tipo AB, aquele codominante, ele tem tanto a produção do aglutinogênio A quanto do aglutinogênio B, os dois, tá? Não é que uma hemácia é do tipo A e a outra hemácia é do tipo B, não. Na mesma hemácia tem as duas imunoglobulinas. E a pessoa que é do sangue do tipo O, ela não produz nenhum aglutinogênio, tá? Nenhuma imunoglobulina.
Já a pessoa que tem o fator RH, o que acontece? O fator RH ele determina a produção de uma outra proteína que também fica na membrana externa das hemácias. E a pessoa que tem a proteína D, então ela é do sangue positivo. Tá? Então, sangue positivo, a pessoa tem a proteína D. Se a pessoa não tem a proteína D, então ela é sangue negativo. Tá? Então, negativo, ausência da proteína D. Para que serve, né, essa tipagem sanguínea? Para a gente estabelecer uma relação de compatibilidade, para saber se você pode doar sangue para uma pessoa ou então se você pode receber sangue dessa pessoa. Tá? Importantíssimo. O sangue errado numa pessoa pode levar à morte. Tá? Como que isso acontece? Acontece que o aglutinogênio, quando ele está, né, no corpo de uma pessoa que é incompatível, ele causa uma reação de aglutinação. No corpo dessa pessoa, então, ela começa a produzir anticorpos que atacam esse aglutinogênio estranho a ele. Tá? Esses anticorpos, nós chamamos eles de aglutininas. Tá bem? Então, quando uma aglutinina reconhece um aglutinogênio estranho a ele aglutina, né? Ele faz uma reação de aglutinação. Bom, vamos lá agora detalhando essa herança, como que acontece, né, essa distribuição dos alelos para a formação dos genótipos. O alelo isão A, ele determina então a produção da imunoglobulina A. O isão B, a imunoglobulina B. E o izinho, ele não fala, quer dizer, ele fala para não produzir nenhum, tá? Só que o izinho, ele é recessivo. Os isão A e isão B, eles são dominantes. Como que ficaria, então, a combinação nos genótipos? Se nós fizermos a combinação possível de todos os genótipos 2 a 2 aqui desses alelos, nós temos isso aqui, ó. Isão A, a pessoa é do tipo sanguíneo A. Isão A e izinho, a pessoa é do tipo sanguíneo A também. Para ser do grupo sanguíneo B, a pessoa pode ser isão B, ou isão B e izinho, tá? Aí a pessoa vai ser do sangue do tipo B. Para ser do sangue do tipo AB, a pessoa tem que ter tanto o alelo dominante isão A quanto o alelo dominante isão B. Já a pessoa, para ela ser do grupo sanguíneo do tipo O, ela tem que ter duplo recessivo. Então ela tem que ser izinho para ser a condição do tipo O, tá bem? Vamos aqui na figura ao lado para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui são as hemácias, tá? Representadas aqui então nessa figura. Na hemácia da pessoa que tem o grupo sanguíneo A, em volta dela só vai ter a imunoglobulina do tipo A, tá? A pessoa do tipo sanguíneo B somente vai ter as imunoglobulinas do tipo B. A pessoa do grupo AB vai ter as duas na mesma hemácia. Então, ela tem tanto A quanto B. E a pessoa do grupo sanguíneo O, ela não apresenta nenhuma imunoglobulina ao redor dela. Tá? A pessoa do grupo sanguíneo A, como ela só tem a imunoglobulina A, ela não pode, em hipótese nenhuma, entrar em contato com a imunoglobulina do tipo B, senão causa uma reação de aglutinação. Tá? Então, o B seria o corpo estranho a ele. Então, ele produz uma proteína que combate esse corpo estranho, que é uma anti-B. Então, quem é do grupo sanguíneo A produz um anticorpo anti-B. Quem é do grupo sanguíneo B, seguindo o mesmo raciocínio, ela tem que produzir um anticorpo anti-A. Tá? Agora, se a pessoa é do grupo sanguíneo AB, ela tem as duas, né, os dois aglutinogênios. Se ela produzir um anticorpo anti-A, ela ataca o próprio sangue dela porque ela possui A. Se ela produzir um anticorpo anti-B, ela ataca o próprio sangue dela porque ela também tem B. Então, ela não pode produzir nenhum anticorpo. Tá bom? E a pessoa do grupo O, como ela não tem nenhum aglutinogênio, ela não pode entrar em contato com nenhum deles, nem com A e nem com B. Então, ele produz os dois anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Certo? Então, analisando dessa forma, fica depois mais fácil vocês entenderem quem pode doar sangue para quem ou quem pode receber sangue de quem. E também fica mais fácil, nesse próximo slide, vocês verem como é realizada a tipagem sanguínea, tá bom? A tipagem sanguínea, para começar, nós precisamos do quê?
do sangue da pessoa que vai ser testada, tá? É lógico. Se nós vamos testar qual é o tipo de sangue dela, precisamos da amostra do sangue, tá? Não tem como você fazer isso por Wi-Fi, né? Então você precisa arrancar um pedacinho, né? Você vai lá com um serrote, arranca a mão da pessoa e retira 2 gotas de sangue, tá bom? Então vamos lá. Não, você pega uma agulha, fura a ponta do dedo dela, né? E aí você tira 2 gotinhas de sangue para esse exame aqui do sistema ABO. Quando você, né, coloca essas gotinhas de sangue, você põe ela num pedacinho de vidro, né? A gente chama de lâmina de vidro. Aí você pinga o sangue da pessoa. Nesse sangue dela, você vai pingar uma solução contendo anticorpos, né? Se você pinga o anticorpo aqui, esse anticorpo ele não reconhece, né, a imunoglobulina que ele ataca aqui, então ele fica normal o sangue, né, nessa coloração assim desse jeito. Se o anticorpo que você pingou reconhece a proteína, né, que ele ataca, ele forma esses grânulos aqui, ó. Isso é a reação de aglutinação. Parece que ele talha, que ele coagula, né? E ele junta tudo formando esses grumos aqui, ó. Então fica tudo aglutinado, tá? É assim que fica quando está com a reação de aglutinação. Bom, então vamos lá. Agora, nesses exemplos aqui, eu coloquei 4, né, exemplos para vocês de 4 pessoas que foram fazer o exame de tipagem sanguínea. A Cláudia, a Alessandra, a Luciane e a Milena. Na Cláudia, né, pingou 2 gotinhas de sangue dela aqui na lâmina, tá? Na primeira gota, eu coloquei uma gotinha do soro anti-A, tá? E na segunda gotinha de sangue, eu pinguei lá uma gota de uma solução contendo o soro anti-B, tá? Se eu pinguei aqui o anti-A, né, anticorpo anti-A, nessa gota de sangue e não aglutinou, quer dizer o quê? Que nessa gota de sangue da Cláudia não tinha a imunoglobulina do tipo A. Né? Se eu pinguei o anti-A e não reconheceu nada, quer dizer que não tinha A. Agora, se eu pinguei o B e não reconheceu, né, nenhum B também, quer dizer que não tinha B. Se não aglutinou, quer dizer que não tinha B. Tá? Então, nesse caso, a Cláudia ela não tem nem A e nem B. Então, o sangue dela vai ser o quê? Quem não tem o imunoglobulina A e nem imunoglobulina B? Isso, a Cláudia então vai ser o sangue do tipo O. Agora, na Alessandra, eu pinguei anti-A, aglutinou, quer dizer que ele reconheceu, né, nesse sangue a presença da imunoglobulina A. Eu pinguei o B e não reconheceu nada, quer dizer que no sangue da Alessandra não tem B. Tem A e não tem B, então a Alessandra é do tipo sanguíneo A. A Luciane, pinguei A, não reconheceu nada, quer dizer que não tem A. Pinguei no B, aglutinou, quer dizer que tem B. Não tem A, tem B, é sangue do tipo B. E na Milena, eu pinguei aqui, né, e tem tanto A quanto B. Quer dizer que a Milena tem sangue do tipo AB, certo? Passando para o próximo gene, então, fator RH, né, para a gente ir caminhando para o final da aula. O fator RH ele determina a produção da proteína D, que é uma outra proteína presente, né, na membrana externa das hemácias. Então seria isso aqui, ó, a proteína D presente ao redor da hemácia, tá bom? É uma outra proteína. Bom, se a pessoa ela tem essa proteína, né, produziu a proteína em volta, ela tem um teste positivo, portanto ela é um RH positivo. Se essa pessoa nesse teste não tem nada, então o teste a gente diz que é negativo. Então a pessoa tem o fenótipo fator RH negativo. Tá bom? Quem são os alelos para esse gene? Nós temos o alelo dominante R, que fala você vai produzir a proteína D. E nós temos o alelo recessivo R, que fala você não vai produzir a proteína D. Portanto, para ser positivo, a pessoa pode ter tanto o homozigoto dominante R, quanto o heterozigoto R, que ela vai ser positivo nos dois casos. E para a pessoa ter a condição de fenótipo recessivo, ela tem que ter, então, o duplo recessivo, que ela vai resultar num fenótipo negativo, não produz a proteína D. Tá? Só para explicar para vocês como que foi descoberta esse fator aqui, foi pela mesma pessoa que fez a descoberta do sistema ABO, ele fez, né, um teste. Ele pegou um macaco, né, da espécie Rhesus.
Depois que eu coloquei essa figura aqui, que eu vi que o res, o H está na posição errada, senão aqui fica rechos, né? Esse Hzinho ele vem aqui, ó, tá? Entre o R e o E. Então é rezos, tá? Esse macaco rezos, por isso que o fator chama-se RH, tirou-se uma amostra de sangue dele, tá? E injetou-se em um coelho. Então a amostra de sangue desse macaquinho foi colocado no coelho, tá? O que aconteceu? Nesse coelho, é lógico que ele reconheceu como o sangue do macaco sendo invasor, né, sendo um corpo estranho, e ele começou a produzir anticorpos para combater esse sangue, tá? Aí o que aconteceu? Aí a pessoa foi lá e retirou uma amostra de sangue desse coelho, tá? E ele separou, por centrifugação, ele separou o soro que continha os anticorpos que ele produziu para combater esse sangue invasor. Nesses anticorpos aqui, então, ele viu que tinha anticorpo que combatia essa proteína D, tá? E aí ele pegou esse soro e isolou. Então, nesse soro aqui, né, do sangue do coelho, ele tinha anticorpos, né, anti-D, né, que combatiam a proteína D, né, ou então anti-RH, como alguns chamam. E aí o que ele fez? Ele pegou esse soro e ele pingou, né, esse soro no sangue de uma pessoa. Então ele pegou, né, para fazer o exame de sangue, ele retirou lá, né, 2 gotinhas de sangue da pessoa e pingou esse soro lá, tá? Aqui, nessa pessoa, né, perdão, não é 2 gotas de sangue na mesma pessoa, é uma gota de sangue de uma pessoa e uma gota de sangue de uma outra pessoa, tá? Nessa pessoa aqui, quando ele pingou esse soro, né, que ele retirou, contendo anticorpos anti-D, se ele deu uma reação positiva, quer dizer que ele vai aglutinar, tá? Então, aglutinando quer dizer o quê? Que o sangue dessa pessoa testada, ela tinha proteína D, porque foi reconhecida pelos anticorpos anti-D, tá? E aglutinou. E a pessoa, quando é negativa, ela não acontece nenhuma reação de aglutinação e fica o sangue normal ali, tá? Então, para esse tipo de tipagem sanguínea, nós também pingamos da mesma forma como o exemplo anterior, a gente pinga as gotinhas de soro, aglutinou é porque a pessoa é fator positivo, não aglutinou é porque ela tem fator negativo, tá bom? Juntando tudo isso, olha só o que nós temos. Então, para fazer uma tipagem sanguínea completa do sistema BO e fator RH juntos, nós tiramos daí 3 gotinhas de sangue da pessoa, tá? 3 gotinhas só, não vai fazer falta nenhuma. Então, nessas 3 gotinhas de sangue, nós vamos pingar na primeira gota uma solução contendo anticorpos anti-A, né? Na segunda gota a gente pinga uma solução anti-B. E na terceira gota de sangue a gente pinga uma solução anti-D, tá? Aí, vamos lá, ó. Aglutinou, tá? Quer dizer que tinha A. Não aglutinou em B, quer dizer que não tinha B. Aglutinou em fator RH, quer dizer que tinha fator RH. Portanto, tem A e tem fator RH, ela é A positivo. Pingou aqui em A, tem fator A. Pingou em B, não tem B. Pingou em fator RH, não tem RH. Portanto, ela é A negativo. Não tem A, tem B e tem RH, B positivo. Não tem A, tem B e não tem RH, B negativo. Não tem A, não tem B, é O. Tem fator RH, O positivo. Não tem A, não tem B e não tem RH, O negativo. Tem tudo agora, tem em A, tem em B e tem em fator RH. Então é AB positivo. Tem em A, tem em B, AB, não tem fator RH, AB negativo. Tá bem? Então, olhando nesse aspecto aqui, nós já vemos que temos os dois extremos, né? Um sangue que tem todos os fatores, AB positivo, e um sangue que não tem nenhum dos fatores, O negativo. Tá bom? Vamos lá então. Analisando agora esse esquema, é possível a gente determinar a compatibilidade sanguínea tanto para o fator RH quanto para o sistema ABO. Tá? Vamos analisar eles de forma separada primeiro. Então, começando aqui pelo sistema ABO, vamos começar por baixo. O sangue do tipo O, ele por não ter nenhuma imunoglobulina, ele é capaz de doar o sangue dele para A, para AB, para B
e doa também para outra pessoa do tipo O, tá? Do outro lado disso aqui, ó, nós temos o sangue do tipo AB. O sangue do tipo AB, por possuir as duas imunoglobulinas, então ele pode receber o sangue do tipo A, do tipo B, do tipo O e de outra pessoa do tipo AB, certo? Já a pessoa de sangue do tipo A, ele só tem a imunoglobulina do tipo A. Então ele não pode, em hipótese alguma, entrar em contato com a imunoglobulina B. Então ele pode doar para pessoas com sangue do tipo A e pode doar para outras pessoas, né, por tipo AB, perdão aqui, né, e para outras pessoas com sangue do tipo A. O mesmo raciocínio é empregado para pessoas do tipo sanguíneo B. Ela pode doar tanto para pessoas que têm sangue do tipo AB, quanto para pessoas com o próprio sangue B, certo? E de quem eles podem receber? O sangue do tipo O, por ele não ter nenhuma imunoglobulina, ele só pode receber sangue de outra pessoa que também não tenha imunoglobulinas. Então ele só recebe de outro O. O sangue do tipo AB, por ele ter as duas imunoglobulinas e não produzir nenhum anticorpo, nem anti-A e nem anti-B, então ele é capaz de receber sangue de todos, tanto de A, quanto de O, quanto de B e do próprio AB. Pessoas com sangue do tipo A, elas só podem receber sangue de quem tem somente a imunoglobulina A, ou então de quem não tem nenhuma. Então ele recebe de O ou dele mesmo de A, tá? E a mesma coisa serve, né, para pessoas do tipo sanguíneo B. Por ele ter imunoglobulina B somente, ele não pode entrar em contato com nenhuma que tenha A. Então ele só pode receber sangue, né, de pessoas que tenham somente a imunoglobulina B, ou seja, deles mesmos, e daqueles que não tenha nenhuma imunoglobulina, ou pessoas então do tipo O, tá bom? Então nesse caso aqui, cabe ressaltar que nós temos dois, né, exemplos que merecem atenção. O sangue do tipo AB e o sangue do tipo O. O sangue do tipo O, olha só como ele tem a capacidade de doar sangue para todos. Então ele é classificado como sendo um tipo sanguíneo chamado de doador universal. E o sangue, né, do tipo AB, por ter a capacidade de receber sangue de todos os tipos sanguíneos, é considerado como sendo um receptor universal. Tá? Analisando agora, né, o fator RH, nós temos o seguinte: o RH negativo ele indica a ausência da proteína D. Então, ele é capaz de doar sangue para a pessoa que é o RH positivo e é capaz de doar sangue para pessoas também RH negativo. Então, ele doa tanto para positivo quanto para negativo. Já pessoas RH positivo, eles só podem receber, só podem doar sangue para outras pessoas que também tenham o fator RH positivo. Então ele só doa sangue para outro positivo. Mas ele recebe sangue de quem? Ele pode receber sangue de positivos e também de negativos. Então, se a gente juntar agora esses dois fatores aqui, é possível entender agora de quem você pode doar sangue e de quem você pode receber sangue, levando em consideração o sistema BO e fator RH. Isso faz com que a gente tenha o sangue O negativo como sendo o legítimo doador universal. O O negativo ele é capaz de doar para todos do sistema BO e fator RH. Tá? E o sangue AB positivo ele é o legítimo receptor universal. Ou seja, ele é capaz de receber sangue de todos os tipos sanguíneos, tanto quanto o sistema BO, quanto para o fator RH. Tá certo? Então aqui eu coloquei uma tabela para vocês que mostra justamente isso, tá? O que eu falei, para quem pode doar e para de quem ele pode receber cada um dos tipos sanguíneos, agora levando em consideração tanto o fator, né, RH quanto o sistema ABO, tá? Então o A positivo ele pode doar para A positivo e B positivo e pode receber de A positivo, negativo, O positivo e negativo, tá? E assim por diante. A negativo pode doar para A positivo, A negativo, B positivo, AB negativo e receber de A negativo e O negativo por conta do fator RH. E isso chama atenção de novo para nós aqui, ó, tá? AB positivo,
ele pode receber sangue de todo mundo, tá? Mas só pode doar para outro AB positivo. E o O negativo, ele pode doar sangue para todo mundo, só que só pode receber sangue de O negativo, tá? Então, no prejuízo acaba sendo o quê? O negativo, que só consegue receber sangue de outro O negativo, mas ele pode ser solidário e doar sangue para todos os tipos sanguíneos, tá? Por isso que nos hemocentros aí das cidades que recolhem sangue para fazer na doação de sangue, o sangue do tipo O negativo é o mais visado, porque ele é um coringa, ele serve para, né, ser aplicado em qualquer pessoa, né, de qualquer tipo sanguíneo, tá? Então, se vocês, né, estiverem nas condições para fazer a doação de sangue e for de O negativo, procurem fazer essa doação regularmente. Se eu não me engano, são a cada 3 meses você pode fazer a doação de sangue, ok? Nessa outro gráfico aqui, eu coloquei também essa mesma tabela de compatibilidade de doação e receptor, né, doador e receptor, só que visto de uma forma um pouco diferente. Talvez alguns se adaptem melhor com essa tabela aqui ou com a tabela anterior. Deixei as duas então, tá? Então aqui, ó, é os receptores universais, os receptores de sangue e aqui os doadores, para quem ele pode receber e de quem ele pode doar o sangue, seguindo uma tabelinha dessa daqui. Ok, minha gente? Estamos entendidos? Galerinha, coloquei aqui para vocês só para ilustrar, né, essa situação, que a aula de hoje era sobre, né, herança poligênica, né? Então ela segue, né, essas heranças propostas, né, por Mendel, né? E aí a gente falou bastante sobre tipo sanguíneo, então eu coloquei essa ilustração para mostrar para vocês e só para mostrar também uma última, né, situação que muitas pessoas me perguntam o seguinte, falam assim, professor, mas existe vários tipos sanguíneos, mas por que existe vários tipos sanguíneos? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Que merece também uma resposta muito boa. Só que como ainda não existe uma resposta para isso, fica aí só uma charge no final para ilustrar, né? O quanto que essa herança ligada a tipo sanguíneo, o que ela pode interferir no processo evolutivo. Nós ainda não sabemos, tá? Só sabemos que esses tipos sanguíneos, eles existem há muito tempo atrás, tá? Analisando desde gibões ali, já existiam tipos sanguíneos diferentes, mas qual foi o propósito disso evolutivamente ainda não está bem estabelecido. Tudo bem, minha gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Aguardo vocês em uma próxima. Grande abraço e até!